Shalom, pessoal, boa noite. Só esperar o pastor Ronaldo Borges me dar um minutinho aqui que eu vou só fechar a porta. Fechar a porta ali porque eu tô com um bebê dormindo, né? Senão ele acorda aqui e acabou a live. Esperando o pastor Ronaldo Borges chegar aí, enquanto o pessoal vai entrando. O pau vai quebrar sobre a salvação aqui agora, hein? Tá sem som, gente? Pelo amor de Deus. Possível que esse Instagram tá pirando tanto. Tem som ou não tem som? Eu sou 10K. Eita! Alguém escreveu que tá sem som? Ele tá sem som pra ele lá, né? Pra pessoa lá. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, bom. Tinha alguém, parece que falou que tava sem som, mas não, tá com som aí. Às vezes é que a pessoa entra na live e se ela não clicar no volume, não sai som, né? Que ele fica Ah, travado inicialmente. Aí dá um clique no volume ali, ele libera o som. entendi. É igual quando tá vendo no Stories. Exatamente. Tem que dar um cliquezinho. Pastor, você tá bom? Eu tô bem, graças a Deus, pastor. Tudo na benção. Ó, pastor, vamos tirar os comentários, que é pra gente ficar mais tranquilo, pra Vamos lá. fluir mais. E quem tiver Sim, pergunta, coloca na caixinha de perguntas. E no final a gente abre para responder essas perguntas que tiverem na caixinha. Pode ser assim? pode ser. Fica mais tranquilo. É, porque assim a gente não fica talvez sendo interrompido na ideia, né? É. Então, peraí. Estão dizendo que tá com defeito aí. Peraí, deixa eu ver o Insta. Não, tá com efeito, porque o meu tá com efeito. Efeito? Como assim, efeito? Tá brilhando Ah, assim. ah, É por causa da entendi. luz. Eu tenho uma luz aqui para iluminar. Ah, entendi. Interessante. Pastor, primeiro deixa eu te apresentar. Para vocês que me seguem aí, que ainda não conhecem o pastor Ronaldo Borges, primeira recomendação que eu te dou é siga-o. Segunda coisa que eu tenho para falar é que eu sou fã desse cara, pela pessoa que ele é, pelo pastor, pelo pai, pelo marido, pelo amigo, né, irmão, cara 10 demais. O pastor Ronaldo Borges, eu tenho acompanhado aí um crescimento dele na palavra, sim, simplesmente estrondoso. Então, você vai poder aprender muito. Eu quero fazer hoje aqui um pouco o crente chato, pastor, que eu quero fazer muita pergunta, mas Sim, eu quero me colocar no lugar das pessoas que talvez têm as suas dúvidas e colocam essas dúvidas aí nas suas igrejas, no seu ambiente ali, não conseguem respostas, ou as pessoas também não estão preparadas para responder e elas acabam não sabendo onde encontrar a resposta para essas perguntas. Salvação sempre gera muita dúvida, né? Quando a gente fala de salvação, sim. normalmente 99,9% dos crentes pensam apenas na salvação da alma, mas nós sabemos que o homem é um ser trino, né? Ele é tripartido e queremos então entender um pouco mais sobre essa salvação que seja completa em nós. Então, para quem me segue e ainda não segue o pastor, não conhecia, está apresentado, sigam ele, vocês vão ser muito edificados. E passo a Amém. palavra para ele aí para a gente começar. Então vamos lá. Como a gente havia combinado, vamos falar um pouquinho sobre a salvação. E aí, à medida que o senhor quiser interromper aí, perguntar ou acrescentar alguma coisa, ou corrigir alguma coisa, o senhor fica à vontade. Tá Vamos bom? lá.
Eu acredito que o texto base para a salvação, né, para a gente pensar a salvação de uma forma simples, e quando eu falo pensar a salvação de uma forma simples, eu acredito que a gente precisa começar a pensar a salvação como a pessoa ser livre do inferno, né? Então, salvação, eu estou colocando aqui salvação ser livre do inferno. Obviamente que a salvação ela não é tão simples assim, né? No sentido de que existe um entendimento bem mais amplo da salvação quando de fato você vai para o homem tripartido, né? Então Deus vai salvar as três partes desse homem, né? E é mais amplo. Mas do ponto de vista mais simplista, vamos dizer assim, mais simples, a salvação ser livre do inferno, o texto que a gente deveria usar, acho que a gente sempre deveria usar esse texto, é o texto de Efésios 2. Efésios capítulo 2, não sei se o senhor está com a sua Bíblia aí, eu estou com aqui. Minha está aberta, pode meter bronca. Efésios capítulo 2, se o senhor quiser ler para a gente, acho que fica melhor. Qual verso? Deixa eu só abrir aqui a minha também, para me acompanhar a leitura. Efésios capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo até o verso 10, 1 ao 10. Ok. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o texto é muito claro, né? Mas eu quero comentar uma parte aqui do texto, bem rápido, para a gente ganhar tempo, né? Então, o texto diz claramente que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e Deus, para mostrar as suas muitas misericórdias, nos vivificou, e não só nos vivificou, mas também nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Para que isso? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos vivificou e nos salvou para mostrar nos séculos vindouros o quão grande é a sua graça para conosco em Cristo. E aí ele vai resumir, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou... Pastor, aqui cabe uma pergunta. Sim. Porque, assim, o que eu estou vendo é um texto claríssimo, que qualquer pessoa, entenda ou não de teologia, conheça ou não de fé, está entendendo com clareza aqui, o texto é muito claro. Sim. Por que, então, se está escrito dessa maneira, ó? Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que as pessoas querem tanto lutar pela sua salvação? Eu acredito, pastor... Da onde nasce esse sentimento de eu preciso lutar pela minha salvação? Se está escrito que não vem de mim e nem vem de obras.
Eu acredito que, e aqui eu vou colocar um ponto de vista meu com relação à igreja, né? A igreja brasileira foi evangelizada com a lei de Moisés. É aí que está o problema. Então, a lei de Moisés Os caras trouxeram só Êxodo 20 para o evangelismo? E aí a lei ela aponta justamente para essa ideia de que se você precisa merecer, ou seja, se comportar bem, merecer para receber. Então, como a igreja foi evangelizada com a lei de Moisés, então nasce essa ideia de que eu preciso sempre fazer por merecer. O problema... Essa é a ideia da lei, né? Essa é a ideia da lei. Aquele que obedecer, por ela viverá, não é isso? Exatamente. É o mérito. O problema é que quando você tenta evangelizar as pessoas através da lei de Moisés, que é por merecimento, né, tem que fazer para merecer, você está desqualificando o sacrifício de Cristo. Que sério, hein, pastor? Esse é o problema. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que aqueles que se apoiam na lei estão separados de Cristo. Porque se eu preciso fazer por merecer, logo Cristo morreu em vão. Uau! Então nós teríamos, em outras palavras, que ter muito mais medo daqueles que pregam a salvação por meio de obras, ou que liga de alguma maneira a salvação ao comportamento do homem, do que aqueles que falam de uma graça talvez quase libertina. Ou os dois são dor de cabeça? Os dois são dor de cabeça. Os dois são dor de cabeça. Mas eu ainda fico com a graça. A turma da graça. Porque assim, pessoalmente falando, né? Porque eles estão mais perto do certo do que o que está na lei. Além deles estarem mais perto do certo, é mais cômodo também para mim ouvir que Deus me ama, né? Do que ouvir que Deus quer me arrebentar. Então, eu prefiro ouvir que Deus me ama, obviamente. Verdade. Mas eu estava falando algo ontem aqui, fazendo uma live também falando algo. O senhor, não sei se o senhor percebe o quanto as pessoas vivem cheias de preconceitos. A ponto de você falar uma coisa e o preconceito da pessoa levar ela a entender outra coisa. Isso comigo acontece só 10 vezes por dia. Porque você diz assim, ó, salvação não se perde. Olha a pergunta que o pastor me fez outro dia. Eu falei, falando aqui, né? Aí me perguntaram, salvação se perde? Eu respondi, salvação não se perde em hipótese alguma. Aí ele falou assim, então você quer dizer que você está dizendo que pode pecar? Aí eu disse, não, pastor, eu não disse que pode pecar. Eu disse que salvação não se perde. O senhor é que entendeu que pode pecar. Eu falei uma coisa, o senhor entendeu outra. Entendeu? Eu estou dizendo, salvação não se perde. O que as pessoas entendem? Pode pecar. Não, eu não estou dizendo que pode pecar. Inclusive, eu prego que você não peque, você não deveria pecar. Mas, quando nós vamos conseguir compreender a palavra, quando a gente começar a se livrar dos nossos preconceitos. Mas não é a santidade que faz de nós santos, né, Borges? Não, de forma alguma. Mas eu acho que o crente não consegue. O crente, eu estou dizendo, quando eu digo o crente, eu estou generalizando, mas é óbvio que tem um ou outro que acaba lendo um pouco mais e consegue compreender. Mas eu falo que um crente normal de igreja não consegue entender a concepção de que nós não somos santos pela santidade, pela nossa santidade, né? Que nós somos santos por causa do sacrifício de Cristo. Exatamente. Nós somos santos porque nós fomos santificados pela oferta que é Jesus Cristo. E é interessante que esse conceito as pessoas não entendem. Outro dia uma irmã falou assim, ó, ela estava falando numa live ontem com o chileno Vergara, e aí ela falou assim, ó, nós falamos sobre salvação, ganhar pessoas, entregar a vida para ganhar pessoas e tal. Aí ela falou assim, olha, é verdade, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Então, esse é o conceito, mas isso não é verdade, porque nós acabamos de dizer aqui que está todo mundo debaixo da ira. Só não está debaixo da ira quem está em Cristo. Os que não estão em Cristo, eles continuam. Deus não ama nem o pecado, nem o pecador.
Tanto é que ele transformou pecadores em justos, porque ele não ama o pecador. Mas esse conceito É forte, mas é forte o conceito enraizado na mente do povo. é difícil das pessoas compreenderem, né? Esse conceito de... Porque tá escrito claramente, todos estavam debaixo da ira, né? Exatamente. E E aqueles que eles não... ainda estão, né? Porque aqui diz, por natureza, filhos da ira, né? Nasceu filhos da ira. Nasceu filho da ira. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus ele está querendo destruir os inimigos e não amar os inimigos. Agora, a misericórdia de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que enquanto nós éramos inimigos, ele nos salvou, nos deu Cristo. E agora, de fato, nós saímos de debaixo da ira e temos paz com Deus. Tá, mas aí para os filhos da ira, como que você aplica João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Isso. Para que todo aquele que... O próprio texto explica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Os que não creem, mesmo Deus amando o mundo a ponto de dar o filho, aqueles que não... Porque Deus é justo. Você dizer que o ímpio não está debaixo da ira de Deus é você dizer que Deus é injusto. Porque uma coisa que as pessoas não entendem, pastor, é que a salvação, a base, o alicerce da salvação de Deus não é o amor. E por que não é o amor? Porque assim, se o alicerce da salvação fosse o amor de Deus, eu ficaria com receio. E por que eu ficaria com receio? Porque Deus ama quem Ele quer e quando Ele quer. E o fato de Deus amar alguém e não amar outra pessoa não mexe com o caráter de Deus. Porque Ele escolhe quem ele ama. Não faz de Deus criminoso? Exato. E nem misericórdia também não é a base da salvação. Porque, como ele disse através de Paulo, né, em carta aos Romanos, ele tem misericórdia de quem ele quer. Então, o fato de Deus não ter misericórdia de alguém não o torna injusto. Então, para que a salvação ficasse firme, Deus estabeleceu como base da salvação a sua justiça. Porque aí não dá para ele não ser justo. Porque daí ele se tornaria injusto. Então, ou seja, a base da salvação, porque o amor de Deus... Entendi. Deus ama quem Ele quer, tem misericórdia de quem Ele quer. Mas isso não muda... Ele faz por todos. Porque ele não pode ser... O contrário seria ele ser injusto. Ok. Então, se ele não tiver misericórdia de você, ele não tem obrigação de ter. Não tem. E ele poderia mudar de ideia. Ele não tem obrigação de amar. Ele pode mudar de ideia. Mas ele tem obrigação de ser justo, senão ele se torna injusto. Senão ele se torna injusto. Então, Deus, para garantir, para estabelecer uma base de salvação sólida. Por exemplo, eu estava conversando com um chileno e ele falou para mim assim, qual que é a maior diferença entre o Alá e Deus? É que o Alá, ele não tem opinião fixa. Então, quem segue Alá, lá na religião muçulmana, tipo assim, porque o Alá pode acordar um dia atravessado e dizer assim, não quero te salvar mais. Então, presta atenção, o muçulmano, ele vive contando de fato com a misericórdia do Alá, porque, ou seja, se o Alá mudar, o Alá pode mudar de ideia, e o Alá muda de ideia. Então, o Alá diz para você assim, vai lá e se explode lá, que eu vou te dar 70 virgens no paraíso. Aí você vai lá e se explode na cabeça do muçulmano. E chegou lá diante do Alá, ela falou assim, não, mudei de ideia, você vai para o inferno, não vou te dar mais o paraíso. Por quê? Porque o Alá não tem vínculo de justiça, ele não precisa ser justo. Deus não. Então, o amor de Deus satisfez a justiça de Deus. O amor pagou o preço pela justiça. Então, para Deus não salvar, para Deus voltar atrás com relação à salvação, só se ele se tornar injusto, porque o preço já foi pago. Ok. Volta para a linha de raciocínio aí para não te quebrar muito a linha de raciocínio. Volta lá. Vamos lá, aqui do Efésios. Eu só queria entender de onde nasce, mas nasce daí, né? A igreja foi evangelizada com a lei de Moisés. A base do evangelismo da nação é a fé, a salvação por meio de obras, né? Exatamente. E Paulo fala claramente, pastor, que a lei já era.
Tinha um tempo que eu defendia que a lei ainda era boa. Mas aí eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia. E Paulo diz que a lei, sim, a lei não serve. A lei nem pode ser usada. Onde que está? São vários textos, né? Mas um que eu estava ensinando esses dias e assim me deparei, falei, poxa vida, que coisa mais estrondosa, é em Hebreus. O senhor quer ler ou vamos continuar com a salvação? Pode ler. Vamos ler Você, então? você lê e a gente volta para lá. Então tá. Porque eu acho que isso Olha é só. importantíssimo, porque se as pessoas se firmam na salvação pela obediência a Deus, isso é uma obra, ok? Sim, Então, se depende de eu obedecer para eu ser salvo, ou se depende de eu obedecer para eu me manter salvo, existe uma obra humana. sim, concordo. E um mérito que a recompensa desse mérito, a recompensa desse esforço, o mérito desse esforço, traria a salvação. Sim, esse é o pensamento. Mas se a lei, Paulo está dizendo que não serve, Não serve. aí cai o argumento. O senhor quer ler? Fica mais, quando o senhor lê, eu entendo mais. Espera aí. Hebreus, Hebreus 7. Vamos começar com Hebreus 7. qual verso? Vamos ler a partir do verso 11. Do 11, tá, só um É, minuto. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, entre parênteses, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei. ou seja, a lei vigente era a lei levítica. O sacerdócio é levítico e a lei é de Moisés. Concorda comigo? Ok. Trocou o sacerdócio. Trocou a lei. Deveria ter trocado, mas não Mas trocou. o povo não trocou. Não trocou? Mas vamos lá, olha outro texto. Aí vamos continuar. Olha lá, 13. Verso 13. Porque se aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Continue. Aí, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, Ele chama mas a lei de segundo o Moisés, poder da vida incorruptível. ele chama a lei de Moisés de lei do mandamento carnal. Claro, foi Moisés que deu. Exato. Continua, que vai piorar um pouco. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A Bom, lei. aí ele arrebentou com tudo. O senhor vai marcar? Eu vou. Ele está chamando a lei de fraca e inútil. E ele vai dizer por que ela é inútil. Fraca, inútil e abirrogada. Abirrogada. Aí ele vai dizer por quê. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ou seja, a lei não aperfeiçoa. É? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, que é A Cristo. nova aliança, a nova lei, que é a lei do Espírito da vida. Não, mas esse abirrogada por causa da fraqueza e inutilidade foi um bom soco na cara, hein, mano? Mas tem mais. O senhor quer ler mais um? Bora. Vamos lá. Vamos ler aqui. Aí ele continua o raciocínio, né? E vamos para o 8. Ele entra no 8, falando que as coisas da lei eram apenas sombra, Sim. figuras, né? Que de fato. Ele vai dar exemplo, ele vai dar exemplo do tabernáculo, né? Que é Exatamente.
E aí, ele continua, e aí, o verso 8 do capítulo 8. Porque repreendendo-os, lhes disse, Ó, eis que virá um vamos ler o dia... 7. Pastor, vamos ler o 7. Só para você Tá, entender. tá, deixa eu só pintar aqui, então, peraí. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se a primeira lei fosse E fosse certa, perfeita, fosse irrepreensível, né? não Nunca precisaria teria de se uma buscado segunda. lugar para a segunda. É, Porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. uma nova lei, uma nova Não aliança. segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito, como Não permaneceram, permaneceram. não permaneceram na minha aliança. Peraí. Então, como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ou seja, qual foi a aliança que Deus fez com eles quando tirou eles do Egito? A lei, Foi lá no Monte Sinai. no Monte Sinai. Então, ou seja, ele está dizendo o quê? Que vai fazer uma nova aliança, não como a primeira. Verso 10. Porque 10. esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Agora ele vai Porei dizer as qual é a minhas aliança. leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Não mais em pedra, no coração e na mente. É isso. E eu lhes serei Deus e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos os que me conhecerão, Todos me conhecerão. desde o menor deles até o maior. Por que ele está Porque, dizendo isso? Porque antes é só o sacerdote que entrava diante de Deus. ok. Agora todos podem entrar na nova Porque, aliança. porque serei misericordioso, 12, não é isso? Isso. Para com as suas iniquidades. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Ou seja, não se Dizendo... lembrarei. 13. Pode falar, pode falar. Não me lembrarei dos seus pecados e não me lembrarei das suas iniquidades. Você quer uma Para escolha sempre. dele, não a obrigação, né? É a escolha dele, ele que decidiu. Agora, olha só, essa aqui é a nova aliança. É as cláusulas da nova aliança. Amém? Dizendo, nova aliança... Dizendo nova aliança... dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Tá certo? Se você fez uma nova, a velha, a outra ficou velha. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece está perto de acabar. Mas não acabou. Por quê? Porque o povo continua pregando a velha aliança. Claro. Deus arquitetou um plano, fez uma nova aliança para substituir a primeira aliança. Cristo é a consumação da nova aliança. Eu acho que esse verso 10 tem que ler de novo, hein, Borges? Lê de novo aí, então, pastor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Não mais em pedra. E em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Muito forte. Então, a lei está no pensamento e no coração, no entendimento. Exato. Do coração. Com um detalhe. A lei de Moisés, são 10 mandamentos principais, né? E o restante que deriva desses 10, que dão 613. Os 613 mandamentos ou leis de Moisés, todas têm obrigação do homem. É o homem que é obrigado a fazer alguma coisa. Na nova aliança, encontra algo aqui que o homem tem que fazer. Nada, por isso que é por obras. Primeiro, mas eu tenho que conhecer a palavra. Não, não é você que tem que conhecer a palavra. Deus disse, eu colocarei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Eu que vou colocar.
Não, não é você que não se preocupe disso que eu faço. Eu lhe serei por Deus. Então, na nova Então só aliança, o ímpeto de alguém desejar estudar a palavra já é Deus fazendo isso nele. exatamente. Porque se Deus não gerar esse desejo nele, ele nunca vai atrás da palavra. Jamais. Mas as Pronto, obrigações são de Deus. eu tô convencido, a velha aliança caducou. Pois é. Então não dá para pregar. Então, por que nós não jogamos a velha aliança fora? Por que nós não rasgamos a velha aliança e jogamos fora? Porque a velha aliança, ela é usada ainda como sombra para que nós possamos compreender melhor a nova aliança. Ok, claro. Para a gente entender o processo que nos trouxe até aqui. Exatamente. Exatamente. É as premissas daquilo que nós cremos hoje, né? Por exemplo, pastor, você pode subir lá e pregar os 10 mandamentos? Eu posso, porque eu posso tudo que eu quiser, mas eu não devia. Por quê? Porque pregar os 10 mandamentos não vai gerar transformação em ninguém. O que vai gerar transformação é eu pregar a nova aliança. Você acha que já tem gente endemoniada aí na live? É bom nem abrir os comentários, né? Mas pode fazer as perguntas na caixa de perguntas aí que nós vamos tentar responder. Se os irmãos não ofender a gente. Se ofender, ele fica bravo também e não responde nada. Vai lá. Mas então, vamos lá. Vamos voltar? Vamos continuar com Efésios 2 lá. Vai lá. Então, olha só. Efésios 2. Eu quero só classificar, né? Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Primeiro, pela graça sois salvos. O que é graça popularmente dizendo? Favor não merecido. Então, observe. Pela graça sois salvos. Vamos traduzir. Por um favor não merecido, eu sou salvo. Se esse texto é verdade, só é salvo quem não merece. Porque não há salvação para quem merece. Salvação é só pela graça? Sim ou não? Só, né? Então, e o que é a graça? Um favor que eu não mereço. Então só é salvo quem não merece. Se houver mérito, não tem salvação. Não tem salvação. Ninguém é salvo por merecer. Por 2 motivos. Primeiro que a pessoa não consegue merecer. E segundo que, se ela conseguisse merecer, não há salvação disponível para quem merece. Só há salvação disponível para quem não merece. Porque é pela graça, por um favor que eu não mereço. Por isso que em Romanos Paulo escreve o Deus que justifica o ímpio e não o Deus que justifica o santo. Exatamente, é por isso. Então, primeiro ponto, pela graça sois salvo. Então, para ser salvo, eu preciso não merecer. Como eu sou salvo? Por meio da fé. Então, a salvação que eu não mereço, eu recebo ela por meio da fé. O que é fé? Fé a fé é a certeza das coisas que se esperam e o fato daquilo que não se vê. Então, eu sou salvo por não merecer, por algo que eu não tenho e não vejo. De novo, eu sou salvo por não merecer. Eu sou salvo por não merecer através de algo que eu não tenho, porque eu não estou esperando. É a certeza do que se espera, então não tenho. E o fato do que eu não vejo, também não vejo. Ok. Então... Conseguiu pegar? Uhum. Complica um pouco mais, né? Complica um pouco mais. Então, observe, eu sou salvo. Tá, qual que é a garantia? A garantia é algo que eu ainda espero. Tá, mas como é que você sabe? Não, eu não vejo, mas eu sei. Porque é por fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Aí as pessoas dizem, mas a fé, é eu que creio. Não, não é você que crê, é Deus que te dá fé. Porque é Deus que... Mas é aquela ideia de tudo bem, tudo isso aí está certo, Deus me salvou, mas agora para eu permanecer salvo, eu tenho que dever a Deus obediência irrestrita e absoluta. Essa ideia vem quando você mistura a lei de Moisés com o evangelho. Porque aí, qual que é a ideia? Porque assim, eu entendo as pessoas, pastor. O que elas querem dizer com isso, no fundo? Elas querem dizer assim, olha, pastor, eu não concordo com alguém que veio para a igreja, recebeu salvação e vive com uma vida errada, de comportamento errado. Essa pessoa ela tem que mudar, ela precisa mudar o comportamento dela. Mas isso aí não estaria errado,
Porque ao invés dela pensar na salvação, ela está pensando na punição do outro. Exatamente. Não parece um desejo de punir o outro? Porque eu me Esse acho melhor que ele, esse desejo existe. o de As punir o pessoas outro. ficam, as pessoas ficam felizes quando os pregadores mandam o povo para o inferno. As pessoas não ficam felizes quando os pregadores dizem que Deus salva. Eu quero punir o outro porque eu entendo que o outro não se esforça como eu esforço. Exatamente. É ali o reflexo de Marta, quando chega para Jesus, diz: não te dá conta que a minha irmã me deixa servir sozinha? Servir sozinha? Repreende ela. Exatamente. É essa a ideia. Porque Ou seja, eu. e é por isso que Deus também já não permitiu que fosse por obras, né? Para ninguém se gloriar nisso e querer Porque isso diminuir o diz. outro. Ou condenar Exatamente. o outro, né? Já imaginou se a salvação fosse por obras? Como é que seria a igreja? Já é uma disputa sendo pela graça, imagina sendo pela obra. Seria insuportável fazer parte da igreja se a salvação fosse por obras, porque cada um ia bater no peito e ia dizer assim, ó, eu sou salvo porque eu larguei de fumar. Aí o outro, não, isso aí não é nada, e eu que larguei de adulterar, por isso que eu sou salvo. E Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo é só um enfeite. Mas a Então, igreja parece isso aí, viu, Borges? Parece. Infelizmente, Esse cenário que você parece. está pintando aí, claro que não é a realidade de toda a igreja, porque a igreja é muita gente, mas grande parte dela, essa aí é a realidade. O Eu cara bate no concordo. peito e diz, olha, eu era um lixo, agora eu sou bom, por isso que agora Jesus me ama. Exatamente. Eu fui E ministrar tem esses dias gente no que até Espírito. fica revoltado que não foi batizado com o Espírito Santo ainda. Porque Exatamente. E ele fica. sente tanto que merece, que ele acha injusto que um irmãozinho lá, que não faz nada do que ele faz, não abandona nada que ele abandonou, fale línguas e ele não. Exatamente. É, é, é. E o cara não recebe justamente porque ele fica achando que é pelas obras, né? Bom, E deixa o eu te fazer uma irmãozinho creu. pergunta, talvez seja incômoda. Fica tranquilo. E se você não quiser responder, também não precisa. Fica tranquilo. Uma vez salvo, Borges, sempre salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde em hipótese alguma. Não existe uma hipótese em que a salvação se perca. E o que você responde para o cara quando ele começa a fazer aquele si? Mas, Borges, e se o cara for lá aceitar Jesus, depois se desviar, for para o terreiro de macumba, adorar demônio, fizer cabeça, e aí? Pois é, eu respondo a mesma coisa. A salvação foi Cristo que deu, é Cristo quem cuida. E Cristo não toma a salvação de ninguém. Ponto final. Não foi pela. Se você não conquistou a salvação pelas obras, como é que você acha que vai perder pelas obras? Não tem como perder. Outro dia o pastor me perguntou aqui assim: tá, mas e se o cara, Pô, se afastou, se quando eles desviou? começam com esse si, ele É, quase fala assim, e se o cara se transformar no diabo? pois é. Ó, o pastor perguntou assim outro dia: e se o cara se desviar? Porque a grande chave da igreja. Eu não tenho nada contra a igreja pentecostal, também sou pentecostal. Mas a grande chave da igreja pentecostal é o desviar. Então, né, o que eles Mas entendem olha por bem, desviar. mas a igreja pentecostal tem o desviar, mas tem o reconciliar, ok? Sim, Quando tem. desvia, perdeu. Quando reconcilia, ganhou de novo. Mas e por que não matou outro sacrifício? Porque se perdeu o primeiro. Pois é, o primeiro não deu conta de salvar, tinha que matar outro. Porque Mas não mata. essa é a ideia do Velho Testamento, né? No ano que vem eu tenho Exatamente. que trazer outro animal porque o efeito Porque desse aquele ali já. acabou. Exatamente. Aquele ali me garantiu um ano, mas não foi suficiente, eu tenho que trazer outro. Mas olha só, o pastor perguntou assim: e se o cara desviar e voltar a pecar? E se o cara voltar a cometer pecado, pastor? Ele é salvo? Eu perguntei para ele assim: você parou de pecar depois que foi salvo? Aí ele respondeu assim: não. Eu falei: então, e você é salvo? Eu sou. Então, você continua pecando e é salvo. O outro irmão ali, só porque ele foi pecar fora da igreja, ele não é salvo mais. Porque se alguém me disser que parou de pecar depois de ser salvo, então eu vou concordar que de repente é isso mesmo, mas eu não vi uma Ô, ainda. Borges, então quer dizer que quem peca na igreja tem a salvação protegida, quem peca fora. Tá lascado. É um conceito muito doido. O Paulo falou que existem pecados na igreja que os ímpios não ousam nombrar. Exatamente. Nem falar. Quer dizer, o ímpio está melhor que a gente nessa história de comportamento, porque se o ímpio não ousa falar o que acontece entre nós,
E esse texto de 1 Coríntios 5 é um texto Isso, importante para se entender, né? Porque isso Paulo, mostra que não é comportamento, né, cara? Não tem nada a exatamente, ver. porque Paulo entrega o cara para Satanás, para destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O cara dormia com a mãe do pai, a madrasta, com a mãe A do mulher do próprio pai, pai, a mulher do pai, e o cara é salvo. Presta atenção, agora você vai achar um demônio que dorme com a mulher do pai, e você vai dizer que esse cara é salvo? Paulo diz que ele é pô, salvo. no Brasil teve isso aí, ué, dentro da igreja, Teve? publicamente. Sangue de Jesus. Ainda bem que eu não conheço, ainda bem que eu não, acho que não é da minha época. É, pai. Mas muita gente sabe. Teve isso no Brasil, não foi uma vez, não, teve várias. Mas, pastor, presta atenção. Quando se diz isso, não parece que você está defendendo a ideia de que a pessoa pode pecar? Parece, mas nós não estamos. Né? O que nós estamos dizendo é: a salvação não se perde. Ponto. Pastor, qual é o tipo de vida que o senhor apoia? Eu apoio o tipo de vida que não pecasse nunca. Mas, observe, eu não posso mudar a doutrina do evangelho para ameaçar as pessoas, porque as pessoas não mudam por ameaça. As pessoas mudam quando a vida de Deus entra dentro delas. E é a vida de Deus que transforma o comportamento do homem. Não é a lei de Moisés e muito menos a ameaça. Eu lembro quando o senhor me falava e o senhor me ensinava, falando de como aconteceu a evangelização no Brasil. Que quando os missionários chegaram em Belém, os caras não sabiam nem falar o português. E eles tinham que fazer com que as pessoas fizessem o que eles precisavam que fosse feito, sem nem saber falar o idioma. Qual que A foi igreja que mais cresceu no mundo nos últimos 100 anos não é referência de ensino por isso, pela forma histórica com que começou. Missionários Exatamente. estrangeiros pregando nas periferias de Belém do Pará, lembrando que os judeus tinham sido expulsos do Brasil pouco tempo antes. E esses próprios missionários foram ameaçados pelo clero católico, que se eles se envolvessem com política, eu tenho até um livro aqui que conta a história da fuga dos judeus e vai contar também um pouco dessa chegada dos missionários aí. Os judeus saíram do Recife e foram para a América do Norte e fundaram Manhattan. Você tem uma ideia. Em Recife, tem a primeira sinagoga das Américas. Estou falando América do Sul, América Central e América do Norte. A primeira sinagoga das Américas, a primeira sinagoga além-mar, a primeira sinagoga do Novo Mundo foi no Recife. Olha só. Isso aí Ou seja, isso é dado histórico. Tá? Eu tenho um livro de uma historiadora aqui com todas as provas disso. Isso é dado histórico. Os judeus foram expulsos do Brasil, de Recife, fundaram Manhattan. Ou seja, Manhattan era para ser em Belém. Era para ser em Recife. Em Recife. O coração financeiro do mundo era para ser em Recife. Porque os que migraram daqui para lá foram os que foram para a América do Norte, fundaram Manhattan. Mas aí, os missionários foram ameaçados que se envolvessem com política ou com o povo rico, ok? Seriam mandados embora também. Então, o que acontece? Eles foram pregar nas periferias de Belém, de 100 anos atrás. 100 anos atrás. Meu Deus. Com gente que trabalhava no campo, com lavadeiras, ok? De roupa, com gente simples. Começou assim. Gente que era analfabeto ou semi-analfabeto, alguns poucos que saberiam dominar ali a escrita que foram ganhos, né? A maioria gente simples. E estrangeiros. O que podia dar esse negócio? Então, a Igreja Pentecostal no Brasil, ela desenvolveu o ensino nos últimos 50 anos. Antes disso era só... Era um ensino fraco, raso, né? Pouco fundamentado. Hoje não. Hoje tem uma teologia pentecostal forte. Tem muitos mestres no meio pentecostal, doutores, homens letrados, homens, concordo. Homens da academia, mas não era assim no passado. Eu acho que o senhor viaja mais do que eu, o senhor deve saber. Eu fico assustado com algumas regiões do Brasil, quando a gente vai ensinar, as pessoas não têm o costume nem sequer de levar a Bíblia para os cultos.
Tipo assim, é tudo do ouvir falar, né? Eu tava ensinando lá no Espírito Santo, e eu gastei a maior parte do tempo que eu tinha que ensinar sobre salvação e reino para falar para eles não acreditar na minha conversa. Né? Eu ensinava, eles ficavam maravilhados. Eu dizia assim: não acredita em mim, vai ler a Bíblia. Vocês não trouxeram Bíblia. Aí os Eu fui pastores pregar começaram a numa me. igreja no norte do Brasil, que a igreja tinha uma Bíblia que ficava no púlpito, o pastor tinha outra, mas ninguém tinha. Imagina? Imagina. E aí o pastor começou a me questionar e ele dizia assim: mas a história diz isso, isso e isso. Eu disse: irmão, você está baseando a sua vida pela história. Mas a história diz. Eu falei: irmão, onde está a sua Bíblia? Aí ele tirou um celularzinho e falou assim: eu uso a Bíblia aqui do celular. Eu falei: o senhor é o pastor. Imagina o resto do povo. Aí, tipo assim, aí abri a pergunta e tá, pastor tal, esqueceu que lá, ceia. Não, a ceia é isso, isso, isso. Então vamos mudar. Eu falei: não, irmão, não acredita em mim. Não acredita em mim, vai ler os textos para ver se é assim mesmo. Eu posso estar te enrolando aqui. Então, eu gastei a maior parte do tempo para convencer as pessoas de que A ler elas a Bíblia. podem estar sendo enroladas porque creem em tudo que se fala. Meu Deus. E assim, ó, o sul do país onde nós moramos é um lugar privilegiado. O norte do país precisa de fato ser assim, investir bastante nessa parte do país para trazer o ensino da palavra, né? Pergunta. Você já colocou a pergunta aí? Porque senão vai acabar o tempo. Mas É, se você não tiver compromisso agora, na hora que acabar, é, pode recomeçá-la. vamos recomeçar, vamos começar para responder um pouco de pergunta. Não, mas ainda temos um bom tempo. Pode ir. Então vamos lá. Quando Jesus voltar, Pode- se tiver alguém pecando, vai subir? Não. Depende do pecado, não. Obviamente, vai ficar. No rapto, né? Não, Porque aí, ele está falando na volta de Jesus. Eu acho na que ele volta nem de sabe que é Jesus, 2 etapas. na volta de Jesus todo mundo sobe até as nuvens. Até as nuvens. Cite o texto bíblico onde diz que a salvação não se perde. Poderia citar alguns, né? O próprio texto que nós acabamos de ler, aqui de Efésios, Romanos capítulo 6, verso 23, Evangelho de João capítulo 12, a partir do verso 20 inteiro. Eu poderia citar João 15, 16, não fosse vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Eu poderia citar Filipenses, eu poderia citar Tito, eu poderia citar muito texto, que claramente a salvação não se perde. Eu penso que uma coisa que resolve ser fácil é assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna dura até que dia? É eterna? Pronto, já respondeu. Exatamente. Agora, Mas vamos inverter a pergunta, pastor? ah, Um texto bíblico que diz que a salvação perde. nenhum. Não tem. Não tem. Quando o cara usa texto, por exemplo, guarda o que tem, Para que ninguém aquele tome a que, sua coroa. aquele que perseverar até o fim. Aquele que precisa, esse será salvo. São textos tirados do contexto para aplicar um pretexto. Porque são textos que falam do reino e estão sendo aplicados na salvação. Mas o texto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, nem é um texto que fala do reino. Esse texto é específico para os judeus. Quando manifestar o anticristo, aquele que perseverar até o fim, e o perseverar é o perseverar em correr, fugir. Ok. Esse não vai morrer. Isso só quando manifestar o anticristo. Exatamente. Na Porque quebra da aliança, exatamente. Porque o capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus, esses dois capítulos é a resposta de Jesus para três perguntas dos discípulos. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá da consumação dos séculos? Eles fazem três perguntas. Jesus começa a responder as perguntas. A primeira resposta é: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo
Porque a Bíblia diz que o anticristo vai destruir o templo, vai destruir a cidade. E quando, então, isso é no meio da semana, quando quebrar a aliança. no meio da semana, quando de fato a aliança for quebrada. Os judeus tentarem quebrar a aliança, né? Que fizeram com ele. Então, Porque Jesus dá um os judeus conselho. eles vão quebrar a aliança quando eles perceberem que ele está proibindo a oblação e a libação, não é isso? A oblação e a libação, exatamente. Nesse momento eles entendem. Qual que é o conselho de Jesus? Foge. Quem estiver na Judéia, foge. Quem estiver sobre o telhado, não deixa buscar nada. Foge, corre, vai embora. Por quê? Porque vai começar a maior matança que houve dos judeus até agora. O que o anticristo vai fazer com os judeus, Hitler vai se tornar uma criança inocente perto do que vai acontecer. E aí eles têm que correr. Então, aqueles que correrem, aqueles que eu tenho aqui o texto, eu faço questão de mostrar. O senhor tem a Bíblia aí? Porque isso aí é algo importante, eu acho. Eu acho. Nós temos tempo aí, não? Temos. Mateus 24. Olha Aliás, só. Vamos encerrar essa live e vamos voltar em outra, porque ainda temos mais 1 hora. E essa aí tá acabando já, não? Ou não dá para responder? Essa aqui falta 3 minutos. 3 minutos. Dá para responder, né? Então responde aí, vai lá. Olha só. Olha o verso 22. Né? Então, o texto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, está no verso 13. Mateus 24, 13. Estou indo lá, só um segundo. Ok, estou aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo. Verso de número 22. Verso de número 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Onde que salvação está falando? Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Consegue entender de que salvação que ele está falando? Então, olha só, se eu continuar ali, se o senhor continuar lendo, olha só, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Quem que é o lugar santo? No templo. Olha lá, o que vai acontecer? Verso o anticristo 16. tem que estar lá, né? Não é isso? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é quem está no Brasil, é quem está na Judéia. Nas regiões ali. Olha mais. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Como é que vai conseguir correr grávida ou com criança de colo? Porque a ideia é corra. Olha só. 20. E orai para que a vossa fuga, é uma fuga, não aconteça no inverno nem no sábado, porque eles não podem correr no sábado e no inverno é muito frio para... Vai correr para fugir para os montes. Aí, olha só, os montes da Judéia no inverno estão tudo cheio de neve. Tudo cheio de neve, exatamente. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos judeus, né? Exatamente. Serão abreviados aqueles dias. Está claro. Então, o que perseverar até o fim, esse será salvo, é o que perseverar em fugir. Porque esse texto aqui é para os judeus. Não está falando da salvação da igreja. O texto, até o verso 31, o texto ainda é para os judeus. Por quê? Porque no capítulo 24, no verso de número 3, olha lá, capítulo 24, verso 3. 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-lhe: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas, que sinais há da sua vinda e quando é o fim do mundo? Por quê? Porque no verso 1,
No verso 2, eles mostram o templo para Jesus, e Jesus diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Então, quando serão... Ele está falando da manifestação do Inico. Exatamente. Aí, ó, eles falam assim, olha que pedra, olha que coisa bonita o templo. Aí ele diz assim, ó, não ficará aí pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, tá, mas quando vai acontecer essas coisas? Aí ele começa a dizer quando é que vai acontecer as coisas. O texto sequente é uma resposta de Jesus a essa pergunta. Ok. Específico, entendi, compreendi. Específico. Ô pastor, aqui, ó. Quando um membro peca, deve conversar com o pastor ou não precisa? Então, o bom é confessar os pecados, né? Agora, você não vai lá falar para o seu pastor toda hora, tem que ter bom senso, né? Ah, eu briguei no trânsito, Agora, se você faz parte da liderança da igreja, todos os pecados que você comete que podem causar problema para essa comunidade local devem ser confessados ao seu pastor, sim. Qual que é a pergunta próxima? Para ser salvo, precisa crer e descer nas águas? Não, só crer. É porque tem o texto, aquele que crê e for batizado será salvo, acho que é por isso. Exatamente. Vamos reiniciar, vamos sair e entrar de novo, porque então, vamos. A gente passa mais uma hora respondendo perguntas. Pessoal, nós vamos sair e vamos entrar de novo, porque a live vai cair agora, e aí eu quero que ela fique salva aqui, tá?